Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos, com a igreja. Louvamos a Deus pelo momento, pelo privilégio de poder compartilhar aqui com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. Hoje à noite, os irmãos já falaram, né? O pastor precisou viajar, também está compartilhando a palavra de Deus. Acho que está muito alto aqui, né? Está dando microfonia aí. Mas nós estamos aqui, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor e queremos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. É uma mensagem que vai nos relembrar a necessidade que todos nós temos de crescimento espiritual. Muitas vezes nós precisamos ser lembrados de coisas que já sabemos, mas precisa alguém vir e lembrar a gente. Parece que a gente tem muita facilidade de esquecer. E então a gente quer compartilhar hoje a palavra do Senhor. Na segunda carta que o Pedro escreveu, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 15, mas certamente que não vamos assim detalhar todos os 15 versículos, né? Mas vamos ler para efeito de contexto, a gente poder ter o entendimento da palavra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar. Eu vou ler como está ali para a gente poder acompanhar numa linguagem só. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Acho melhor ler aqui, não vou conseguir ler lá não. Tá. Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito dignas promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra maravilhosa. Venha falar aos nossos corações através da sua mensagem preciosa em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, irmãos, é muito fácil a gente esquecer. Precisa sempre alguém vir lembrar. Aqui Pedro ele fala, olha, eu achei interessante despertar essa lembrança em vocês. Por que ele falou isso? Aqui nós temos uma carta que é Pedro, aquele Pedro conhecido, né? O Pedro, aquele que falava, aquele que estava sempre a perguntar, o mais atrevido dos discípulos, aquele que andou sobre as águas. É esse Pedro que está falando aqui, mas nós vamos entender no texto que o Pedro está prestes a morrer, que já nos seus últimos dias de vida, ele fala claramente isso aqui, e ele vem então falar para estes irmãos. Mas é a segunda carta. Na primeira carta, provavelmente foi escrita ali entre 62
65 depois de Cristo, ele escreve para os irmãos, ele está preocupado naquele momento quando escreve a primeira carta aos irmãos, porque havia alguns problemas ali sérios que a gente vai perceber. Então ele está preocupado com a perseguição e as provações que os irmãos estavam passando naquela época. Ali a igreja foi, inclusive, os irmãos foram injustamente acusados de tocar fogo na cidade de Roma. Então, o governo da época, as autoridades, precisavam de pretextos para condenar os crentes naquele momento. E esta carta é escrita de Roma, e ele está escrevendo, a epístola chama aqui aos que estão na dispersão, vamos entender um pouco, são as províncias ali espalhadas ao norte da Ásia Menor. É muito possível que essas igrejas são as igrejas que foram constituídas após o Pentecostes, aquelas pessoas foram ali convertidas, então formaram as igrejas, e essa igreja possivelmente, segundo os estudiosos, é uma das igrejas que foi formada por essa época e por esse momento. Então ele escreve a primeira carta, preocupado com os irmãos, estão sofrendo perseguições, provações. Ele escreve para consolar os irmãos, para ficarem perseverantes, para continuarem firmes servindo ao Senhor. E aí então ele vai escrever a segunda carta, provavelmente ali entre 65 e 68 depois de Cristo. E agora ele vai prevenir os irmãos contra os falsos mestres e as doutrinas falsas que eram espalhadas por aí. Agora a preocupação dele é em advertir os irmãos. Enquanto naquela primeira carta ele alerta a igreja contra os perigos de fora, da perseguição, nesta segunda carta ele está falando dos perigos de dentro da igreja. Ali grupos dentro da igreja que estão sendo usados naturalmente por Satanás para trazer doutrinas falsas, para complicar a cabeça dos irmãos, fazer com que eles tropecem, e então essas coisas iriam prejudicar a vida cristã dos irmãos. Nesta época, novas heresias estão surgindo. Talvez os irmãos já ouviram muito, é o gnosticismo. O gnosticismo era a ideia de você ter a salvação através do conhecimento, misturado com filosofias, miticismo, uma série de coisas. Então, quando Pedro escreve, está falando para os irmãos que estão sendo realmente atacados e estão correndo perigo. Nós vamos entender aqui no desenrolar dos versículos que a gente vai ler. A ideia desses grupos, dessa falso ensinamento, é que a salvação seria através do conhecimento, mas o conhecimento humano. Eles rejeitavam a Jesus, eles rejeitavam a palavra de Deus, eles zombavam da justiça de Deus, da segunda vinda de Jesus. E a gente vê isso muito no capítulo 2. O capítulo 2 vai descrevendo quais são essas coisas que estão perseguindo a igreja. Você percebe quando lê alguns versículos aqui, não precisa ler muito não, mas você lê, por exemplo, o capítulo 2, o versículo 2, ele fala: muitos seguirão suas práticas libertinas, por causa deles o caminho da verdade será difamado. Fala aí, movidos por avareza, explorarão vocês com palavras fictícias. Então ele mostra isso aí, essas pessoas. No capítulo 3, versículo 3 e 4, é uma zombaria. Inclusive a gente ouve isso hoje, né? Capítulo 3, o versículo 3, olha: ante tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles zombavam da segunda vinda de Jesus, eles zombavam da palavra de Deus, além de ensinar outras coisas erradas. Então, Pedro precisava relembrar a igreja de algumas verdades importantes para o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos, para o crescimento espiritual da igreja. E aí, convencido de que o melhor antídoto para uma heresia é o conhecimento maduro, o conhecimento da verdade. A melhor coisa contra a falsidade é você conhecer a verdade. Se você pega um dinheiro falso e você não conhece a moeda verdadeira, então você vai ter problema. Mas se você conhece bem aquela moeda verdadeira, você não vai ter muita dificuldade para reconhecer o dinheiro falso, a menos que quem falsificou tenha feito um trabalho mesmo muito bem feito, né?
Então aqui, Pedro então vai levar os irmãos esse conhecimento da palavra de Deus, exortá-los a ter uma vida de piedade, uma vida cristã reta, para que eles pudessem estar firmes. E aí a gente então começa vendo aqui na introdução, ele se apresenta, o Simão Pedro, já falamos, diz que ele é servo e apóstolo. E é interessante que ele coloca aqui na ordem, servo e apóstolo, nessa ordem, ele coloca o servo como primeiramente a importância de ser um servo, que ele havia aprendido com Jesus. É importante ser servo, aquele que estava para servir. Ser um apóstolo era importante, ser um missionário enviado de Deus como apóstolo, ser um daqueles que presenciou e acompanhou Jesus Cristo era importante, mas ser servo era muito interessante para ele colocar aqui para aqueles irmãos como uma coisa primeira. Eu sou servo antes de ser apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele segue dizendo que aqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa, dependendo da tradução que está na sua Bíblia, a sua tradução, ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Ele está dizendo, eu estou escrevendo para aqueles que tiveram juntamente conosco, semelhante a nós, semelhante aos apóstolos, uma fé muito preciosa. Ele está aqui se igualando aos irmãos, dizendo, olha, embora eu seja apóstolo, mas eu sou um servo, e a fé, o conhecimento de Jesus, a experiência com Deus que eu tenho é semelhante à dos irmãos. É igual, é uma fé igual, e ela é igual em preciosidade. Estou escrevendo para os irmãos, para as pessoas que receberam e que têm uma vida cristã igual a que eu tenho, uma experiência igual à minha, tão preciosa, tão valiosa. Por quê? Porque tinha promessas preciosas, tinha o sangue precioso de Jesus Cristo, tinha a preciosidade do Senhor Jesus. Então era uma fé preciosa, com promessas preciosas, com uma redenção preciosa. Estou escrevendo aos irmãos que têm a mesma fé, a mesma experiência. Igualmente também fala do fato de ele estar falando com um grupo diferente, não com os judeus. Mas a fé que nós, judeus, temos é a fé que os irmãos têm. É a mesma fé, é a mesma experiência com Deus. Deus tendo dado a vocês isso, o mesmo que nos deu. Igualmente para todos, porque aqueles tinham, embora ele tivesse visto Cristo, uma experiência maravilhosa com Cristo, não é? Vamos lembrar que Pedro está ali na transfiguração. E ele tem uma experiência maravilhosa com Jesus lá também. Mas ele se iguala aos irmãos com humildade de um servo realmente de Deus, dizendo que, olha, essa fé é igualmente preciosa para todos nós. E fé, irmãos, aqui se refere à nossa comunhão com Cristo. Fé aqui se refere à nossa vida cristã. Não como um dom de fé, como a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos, também a gente vê isso, capítulo 12. Mas a fé aqui é a vida cristã. A fé que ele fala é do aprendizado, aquele conjunto de doutrinas. Referência ao ensinamento dos apóstolos também, como Paulo fez lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, ele fala. É isso, é aquela fé que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que os irmãos tinham tudo em comum, estavam ali aprendendo o ensinamento dos apóstolos, é aquele conjunto de doutrinas, a esta fé que Pedro está se referindo. Irmãos, vocês têm a mesma fé que nós temos, a mesma experiência que nós temos, o mesmo aprendizado, é o mesmo conjunto de doutrinas, é o conhecimento de Deus. É isso que os irmãos têm, a mesma coisa que eu tenho. Então se coloca no nível igual aos irmãos, como servo que era. E aí fala essa fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual é a justiça? É a obra perfeita de Cristo. É a justiça de Deus que temos visto, né, junto com o nosso pastor, no livro de Romanos. Mas se refere à retidão e à imparcialidade de Cristo em dar a fé a quem Ele quer. A retidão do Senhor, a justiça de Cristo. É nessa justiça que nós temos. E aí, quando se refere a Cristo, ele fala
na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, é interessante aqui porque essa expressão ela é uma expressão no grego que permite a tradução semelhante que essa Bíblia que já tem essa tradução, colocando Jesus Cristo como o nosso Deus, o Deus dos cristãos, não como Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, mas se referindo a Jesus Cristo como o próprio Deus. Ele coloca na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui a gente entende Jesus Cristo como o próprio Deus, mas o nosso Deus, o Deus dos cristãos. Na justiça desse Cristo é que nós temos essa fé preciosa, essa vida cristã valiosa, muito importante. E fala, obtiveram. Obtiveram como? Pela graça. Assim como Pedro, pela graça. Assim como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E lá no final ele coloca, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não era algo do Pedro, não era algo dos irmãos, mas era a graça de Deus. Por isso eles obtiveram. Ele fala conosco, juntamente com a gente. Maravilhoso isso. Como será que Pedro estava vendo esses irmãos? Como era para Pedro olhar os irmãos dessa forma? Não é? Podia ser alguém orgulhoso. Poxa, eu sou um apóstolo, eu estava com Jesus, eu acompanhei Jesus de início até o fim, eu acompanhei ele, eu estive em momentos gloriosos com Jesus. Mas Pedro também certamente lembrava que ele tropeçou, ele caiu, ele negou a Cristo e ele se levantou. Jesus teve sua misericórdia, sua graça, e nessa graça de Jesus, da salvação reconhecida pelos apóstolos, na pessoa de Jesus, sabia que não era melhor que as outras pessoas. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. No versículo 3, ele diz, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui algumas traduções colocam lá piedade, devoção divina. Não é? Chegamos ao conhecimento daquele que nos chamou quando aprendemos de que forma? Como é que nós chegamos ao pleno conhecimento de Deus, daquele que nos chamou? Como podemos chegar ao pleno conhecimento de Deus? Talvez você está aqui hoje à noite, quem sabe visitando, e vai perguntar, como é que eu posso conhecer a Jesus? Como eu posso chegar a esse conhecimento? Ele fala pelo poder de Deus. É o poder de Deus, aquele que a Bíblia se refere, que vai ressuscitar, que iria ressuscitar o Senhor Jesus. É esse poder de Deus tremendo, agindo na nossa vida. Mas como eu posso ter esse conhecimento de Deus? E baseado nas Escrituras Sagradas, irmãos, nós podemos dizer que a vida cristã, a vida piedosa, o desenvolvimento espiritual depende do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Lá atrás, mesmo Josué, capítulo 1, versículo 8, quando Deus fala, diz assim para Josué, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Olha, você quer ter o cuidado de fazer segundo está escrito na palavra do Senhor? Lê, medita dia e noite, para que possas fazer o que nele está escrito e tu possas ser bem-sucedido. Então, é o conhecimento de Deus. Lá atrás a gente vê isso. E aqui no Novo Testamento a gente vê em Colossenses capítulo 3, versículo 16, onde diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a palavra de Deus habitar na nossa vida ricamente. O conhecimento de Deus através da sua palavra. É a leitura bíblica diária hoje, é a meditação na palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Irmãos, às vezes as pessoas querem discutir sobre religião, sobre salvação, sobre igreja, e muitas vezes o crente quer discutir e ele nem conhece a Bíblia. Ele nem sabe o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento, ele não sabe de nada. Nunca leu o Novo Testamento, nunca leu os Evangelhos, não tem o mínimo conhecimento da palavra de Deus.
Às vezes vive daquelas... tem aquelas meditações que são enviadas hoje, né, na internet, um versículo, uma leitura, uma história. Vive daquilo, mas ele mesmo nunca leu a palavra de Deus. É importante a leitura da Bíblia diariamente. Temos como hábito isso. O conhecimento de Deus, a vida cristã, ela vem da leitura da palavra de Deus. É muito importante. E a oração. 1 Tessalonicenses, Paulo ali fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. É orar sempre. Também em Colossenses capítulo 1, versículo 9, quando Paulo ouve sobre a mesma perseguição do mesmo grupo, lá com os colossenses, ele fala, olha, quando eu soube disso, irmãos, não parei de orar por vocês, para que vocês pudessem crescer no conhecimento de Deus. Colossenses 1, 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ele fala. E Jesus, em Lucas capítulo 18, ia contar uma parábola sobre a oração, aquela parábola do juiz Inico. Diz lá no capítulo 18, versículo 1, que Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É muito interessante esse versículo. Ele vai contar aqui uma história sobre o dever de orar sempre e nunca parar. Nunca esmorecer. Então, a vida cristã, a vida de piedade, ela depende do conhecimento da palavra de Deus, da oração e também da comunhão. Nós precisamos ter a vida de igreja como família. Já viu aquela família onde o pai sai para um lado, a mãe vai para o outro, os filhos vão cada um para um lado e chega em casa à noite, todo mundo vai dormir, ninguém dá boa noite, de manhã acorda, todo mundo sai e vai embora. Essa família tem tudo para se dispersar para o resto da vida. Não há aquela comunhão, não é? A gente não tem tempo nem para comer junto. E às vezes isso acontece por necessidade, mas a constância disso nos fere, nos traz problemas gravíssimos. A comunhão é importante. A igreja não é diferente. Nós precisamos estar em comunhão. O livro de Atos fala sobre a igreja primitiva, o início da igreja, lá Atos capítulo 2, versículo 42, fala que todos estavam reunidos, se dedicavam ali, de coração, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, de casa em casa, estavam juntos, orando. Quando Jesus é levado, lá Atos capítulo 1, quando Jesus é levado às alturas, logo em seguida, no texto, a gente vai ver os discípulos já vão para uma casa para orar, ter comunhão com os irmãos ali. Então, a comunhão, ela é muito importante. A gente vê isso no Novo Testamento, sobre a comunhão, sobre a igreja, sobre os irmãos estarem juntos. Então, a vida de piedade depende do nosso conhecimento de Deus através da sua palavra, do conhecimento de Deus, da nossa oração, nosso conversar com Deus diariamente e da comunhão como irmãos, como igreja. É aquela vida de devoção divina, ou como em alguns textos fala, o conhecimento de Deus com os irmãos juntos, compartilhando como igreja. É muito importante isso. O conhecimento desse nosso Senhor, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 3 ainda continua, né? Essa vida de piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Primeiro que foi Ele que nos chamou. Ainda na escola dominical hoje a gente tocou um pouco nessa questão, né? João 15, 16, Jesus fala, olha, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E para que vocês possam ir e dar frutos. Então, foi eu que escolhi. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, que fala aqui no versículo. Ele nos chama pelo seu poder. E tem mais, o versículo fala, tem uma coisa muito interessante aqui nesse versículo 3, está dizendo que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas, não são algumas coisas. Todas as coisas que conduzem a essa vida de devoção divina ou essa vida de piedade. Então Deus nos deu tudo o que é necessário. Nós temos à nossa disposição na palavra de Deus. Com a instrução do Senhor, nós vamos saber como viver a vida cristã, irmãos. Então não é impossível, porque Deus nos dá tudo o que é necessário para o conhecimento de Deus. E Evangelho de João 17,
3 fala que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida? Que vida cristã é essa? Conhecer a Jesus Cristo, conhecer ao Senhor, através da sua palavra, conversando com Ele e na comunhão com os irmãos. Vida cristã, esse Deus que nos chamou. E Ele fala, nos chamou. Então, mais uma vez, Pedro se coloca aqui junto com os irmãos. Olha, Ele chamou a todos nós. Não foi só os apóstolos, chamou a todos nós. Ele nos une como uma família para a sua própria glória e virtude. Olha, glória e virtude é a excelência moral de Deus. Precisamos viver de forma a refletir essa excelência moral de Deus. Falam das qualidades de Jesus que atraem a Ele aqueles que creem nele. Essa glória, a sua glória e virtude. É o valor da glória de Deus quando nos chama e nos dá as preciosas ou grandiosas promessas do Senhor. Então, baseado na experiência moral do próprio Cristo, na santidade dele, não em nós, mas ele nos chama. Então, o apóstolo Pedro nos traz a reflexão de que nós precisamos viver essa vida cristã, buscando o Senhor. E no segundo ponto é que esse crescimento, ele é garantido pelo poder de Deus e as promessas maravilhosas e preciosas, aqui versículo 4, por meio delas, do que ele acabou de falar, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, essa glória maravilhosa de Deus, a sua graça que nos chama, que nos aproxima dele, que nos dá essa nova vida e com suas promessas grandiosas nos garante o crescimento espiritual. É possível, sim. Foi de considerável importância para o conforto dos gentios ali ouvirem isso de Pedro, que a salvação não foi exclusiva aos judeus, eles também receberam essa maravilhosa graça de Deus. E aqui está falando do oposto da corrupção. Veja bem, Pedro está falando com foco em um grupo que está ouvindo um bando de historinha aqui, de fábulas, como ele coloca, histórias muito bem inventadas, que levam à corrupção. Um grupo que crê que a alma é totalmente separada do corpo. A alma e espírito, para os gnósticos, era totalmente separado do corpo. Então você podia ser santo em espírito e se envolver na prostituição, na imoralidade, e estaria tudo normal. Porque, afinal de contas, para eles, o corpo não tinha nada a ver com a alma e o espírito. E aqui, então, Pedro está falando contra essa corrupção, contra esse pecado. E Deus, ele vai afirmar ainda de forma clara que Deus nos livra disso, por meio dessas preciosas promessas de Deus, muito grandes. Nós nos tornamos, ele fala, todos nós somos participantes da natureza divina e escapamos das paixões e da corrupção que há no mundo. Então, a natureza divina, não a essência, não nos tornamos divinos, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando recebemos o Senhor Jesus na nossa vida. E nós temos uma nova vida. É uma vida diferente. Nós temos agora um novo Senhor. E é esse Deus maravilhoso que agora nos dirige e nos livra da corrupção que há no mundo. A ideia, então, de Pedro é semelhante à ideia de Paulo sobre o nosso glorioso status como os filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Temos uma nova vida. Lá em Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 7, Paulo fala sobre isso, essa adoção de filho. Agora nós não somos escravos da carne, como estamos estudando aqui em Romanos também, com o pastor. Não somos mais escravos, nós somos escravos de Deus,
Nós somos filhos de Deus. Estamos adotados uma nova família. Deus compartilha a sua vida conosco, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo vem habitar em nossa vida. E essa corrupção que há no mundo, ela é expressa através da cobiça. Tiago fala isso, né? No capítulo 5, fala muito claramente sobre isso. Ele fala: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa corrupção que há no mundo. Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai. Então, nós somos advertidos nas Escrituras Sagradas de ponta a ponta com relação às coisas do mundo, à corrupção do mundo. E essa natureza divina, em Cristo Jesus, nós temos a capacidade de desenvolver a vida espiritual. Algumas pessoas reclamam: mas é difícil ser cristão, é difícil. Tem até meme, né, na internet, muito engraçado, do homem que fala: rapaz, é muito difícil, tem uma coisa de ser crente, é difícil. Porque crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. É engraçado, mas é essa concepção que as pessoas têm. Que o cristão, ele simplesmente é aquela pessoa que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer um monte de coisa. Mas nós temos a capacidade dada por Deus de viver a vida espiritual, participando dessa natureza divina, não é? Na sua morte e ressurreição, Cristo nos deu tudo de que precisamos para viver neste mundo, viver a vida cristã, viver a vida que agrada a Deus. É o que fala aqui na sequência do versículo, a continuação com o versículo 4. Para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. E versículo 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. E aí segue uma lista de coisas interessantes que a gente vai ver. São os passos, não é? Para que nós possamos desenvolver ou exercitar a vida cristã. Tem uma lista aqui de 7 coisas que são colocadas já na nossa a fé, que aparece no início, já é a nossa vida cristã. E ele fala: você vai acrescentar a essa vida cristã, vai acrescentar à sua fé essas 7 coisas que eu vou falar. E então ele acrescenta para o desenvolvimento da vida cristã passos que todo cristão precisa seguir para que a nossa fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa ser desenvolvida, não é? Essa fé em Cristo que Pedro fala, provavelmente ele se refere ao que ele mencionou lá em Mateus 16, fala que quando Jesus pergunta para os discípulos, Pedro responde ao Senhor Jesus, diz lá: respondeu Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Então, aquele que se converte tem esta fé, tem esta relação com Deus. E aí, então, ele fala: você vai acrescentar a essa fé que você tem a virtude. O que é virtude? Virtude é aquilo que é lícito, aquilo que é respeitoso. Mas na nossa vida diária, com diligência, o zelo. Em algumas traduções está a palavra zelo, né? O cristão deve buscar a virtude ou o zelo no seu bom procedimento no dia a dia. E aqui, irmãos, está falando de uma vida cristã. Não é uma experiência momentânea, é toda uma vida para esse desenvolvimento da vida cristã. E nós mencionamos aí no início, o Josué 1,8 fala: não cesse de falar desse livro da vida, antes medita nele dia e noite. Olha aí. É aquela coisa permanente, tá? É a diligência. E essa palavra aparece aqui, não é? Não cesse, não pare, continue. É algo do dia a dia, para termos o cuidado de fazer o que agrada a Deus. Também Colossenses 3,23 fala:
tudo o que fizerem, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. O nosso cuidado, nós estamos diariamente servindo a Deus, servindo ao Senhor. Essa virtude, esse cuidado. Eclesiastes também fala algo semelhante. Tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme a sua força. E ainda alerta, sabe por quê? Porque lá no além, para onde você vai, você morrer, lá não tem inteligência, não tem projeto, não tem nada. Então, faça alguma coisa aqui, enquanto você está vivo. Faça para o Senhor. No Novo Testamento, essa é a ideia. Servir a Deus. Salmo 100, versículo 2. Todo mundo conhece. Sirva ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Nós nos apresentamos a Deus. Nós, no nosso zelo, nós nos apresentamos. Nós não esperamos uma visão. Nós não esperamos o pastor. Nós não esperamos alguém nos chamar. Nós nos apresentamos, estamos como servos para servir a Deus, de todo o coração, o zelo, a diligência. Foi mencionado aqui 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, ali na dedicação do templo, Davi diz assim mesmo: e porque eu amo a casa do meu Deus, eu dou. E aí tem uma lista de coisas que Davi dá. Ouro, prata, é muita coisa. Mas no início ele fala, olha, porque eu amo a casa do meu Deus, porque eu amo meu Deus. Por isso eu estou aqui dando isso aqui, porque eu amo meu Deus. Então o zelo, a diligência é daquele cristão que ama a Deus. Ele faz algo porque ele ama a Deus. Ele não faz para aparecer, para ser melhor que alguém, para qualquer outra coisa. Ele fala porque ele ama a Deus, ele ama a casa de Deus, ele ama a causa de Deus, ele ama a Deus. Essa é a atitude de Davi. Quando ele diz, olha, porque eu amo a Deus. É por isso que eu estou dando isso aqui, ó. E você vai ver lá, é muita coisa. Então, nós precisamos ter essa virtude, não é? Acrescentar isso. E aí, na sequência, vem o conhecimento. O conhecimento, e falamos já um pouco sobre o conhecimento. Não é o conhecimento da gnosis lá, que é o conhecimento das coisas do mundo, o conhecimento do homem simplesmente. É o conhecimento de Deus, não é? Falamos lá, João 17:3. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É o conhecimento do Senhor. Então nós temos aqui o Pedro colocando o conhecimento do homem versus o conhecimento de Deus. Fala, irmãos, vocês têm que conhecer a Deus. Invistam seu tempo conhecendo a Deus. Às vezes até na igreja nós fazemos o contrário. A gente começa a estudar sobre as seitas, né? Vou estudar sobre as seitas, sobre as heresias, e estuda tudo sobre as seitas e não conhece a Deus. Não estuda a palavra de Deus. Precisamos ter o nosso relacionamento com Deus fortalecido, não é? Chegamos ao conhecimento daquele que nos chamou quando aprendemos, que falamos, por meio da palavra de Deus, por meio da oração, a comunhão com os irmãos. Estamos aqui em comunhão, aprendendo, compartilhando a palavra de Deus, juntos. Então, nós conhecemos a Deus dessa forma. E aí vem a outra palavra, o conhecimento, adicionando ao conhecimento o domínio próprio. No grego é o conhecimento de você mesmo, o autocontrole. E aqui, mais uma daquelas coisas que a gente luta, né? Todos nós lutamos. Não é fácil isso, quem dirige sabe. O controle, o domínio. É muito fácil ficar irritado no trânsito. É muito fácil, é incrível. Olha que eu levo a minha filha todo dia para a escola e eu aproveito o tempo para orar, às vezes para aquelas palavras de louvor a Deus, mas do nada muda totalmente, você fica completamente irritado. E aqui Pedro fala, irmãos, o autocontrole, no exercício do conhecimento cristão, o discernimento da vontade de Deus. Olha, cuidado com o impulso, né? Alguns chamam de repente. Irmão, eu tenho um repente, irmão. O que é o repente que o irmão tem, que a irmã tem? É um impulso, sem pensar. E a Bíblia fala sobre isso, tá? Provérbios 16:32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então, e fala ainda mais, Provérbios 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas é apenas externar o que pensa. O tolo é aquele que, no trânsito muitas vezes, você já
Fala o que você pensou na hora. Você não tem prazer no conhecimento. O tolo não tem prazer no entendimento. Apenas o prazer dele é expressar aquela raiva, aquele negócio, o impulso, irmão. Não, foi só o repente que deu, irmão, na hora. E eu pequei. Então, o domínio próprio é esse cuidado, o autocontrole. O autocontrole, ele vai superar a nossa fraqueza e nos dá força. E nos faz fazer a próxima palavra, que é a perseverança. Perseverança, seguir a Cristo, mesmo nas situações difíceis. Então, quando a gente começa a trabalhar esse domínio próprio e vem a perseverança, a gente começa a pensar não como alguém que está ali num pensamento positivo, mas sim a direção de Deus para a nossa vida. Nós temos o domínio próprio, isso vai nos ajudar. E vem aí a piedade, né? Que é a vida cristã normal, ser semelhante a Cristo. Não é? A confiança em Deus, a confiança no Senhor, aquela comunhão diária com Deus, vai nos ajudar a ter a piedade, a vida cristã normal, ter segurança, não é? O ponto da falta de perseverança é a insegurança. Às vezes Pedro vai falar mais à frente sobre a questão da gente olhar só aquele momento ali. Nós precisamos ter a perseverança e com ela vai ser mais fácil ter a piedade. A sua paciência perseverante, a piedade, não deve ser apenas uma aceitação estoica das adversidades, mas sim unida e proveniente da confiança em Deus, né? O estoicismo fala isso. Outro dia estava ouvindo uma palestra de um rapaz na internet, ele falando sobre estoicismo, que é muito bom. Às vezes você sai no dia, está acostumado a passear no sol, aí quando você sai, cai aquela chuva. Então eu não fico com raiva da chuva, não. Ele falou, fico tranquilo, aquilo tem um propósito. Não é simplesmente esse pensamento é ter realmente Deus no coração, saber que Deus domina todas as coisas, Ele tem um propósito para a nossa vida. É dessa forma que Pedro está falando. E a essa piedade, essa devoção divina, o amor fraternal, irmãos. Olha, comunhão e amizade entre os irmãos. Lá, Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, fala ali que os irmãos estavam unidos, não é? Eles compartilhavam, eles ceiavam juntos, eles oravam, tinha comunhão da igreja. É importante essa comunhão da igreja, não somente num evento, mas a comunhão da igreja em todo momento. Às vezes o irmão está numa necessidade particular e precisa da ajuda. A igreja se une, vai lá e ajuda aquele irmão. Não é? Então é necessário isso. E falando sobre esse amor fraternal, a gente precisa entender também que na família tem problemas, não é? A gente fala família, às vezes fala família é maravilhoso, mas família também pode ser terrível. A gente tem as dificuldades normais da família. Tem um irmão, alguém que a gente não tem dificuldade de lidar com a pessoa. Irmãos, a verdade é que na igreja também tem irmãos que são difíceis de amar. É verdade. Mas nós precisamos amar aquele irmão. Quem sabe aquele irmão sou eu. Eu nem sei que sou eu. Então, como família, nós precisamos ter esse cuidado também. A comunhão, crescer em amor, desenvolver isso, essa fraternidade, esse amor fraternal. Não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, fala, amem uns aos outros. Fala da bondade fraternal. A primeira epístola de João fala isso, capítulo 4. Ali, a partir do versículo 7, fala que Deus é amor, fala do amor entre os irmãos. Se a 1 João fala que se a gente diz que ama a Deus, quem a gente não vê, como é que a gente vai amar? E a gente não está amando a Deus, realmente, né? A gente não está amando o irmão aqui que tem uma necessidade. Se torna mentira o que a gente fala, não bate uma coisa com a outra. Né? Eu não estou amando a pessoa que está aqui comigo, eu não estou demonstrando esse amor de Deus. Como é que eu amo a Deus? Se Deus é amor, como que eu amo essa pessoa? Então, o amor vem lá no final, é resultado de tudo isso. O amor é o resultado de todas essas coisas. E na sequência, no versículo 8, vem aquela expressão, aparece aquela expressão antiga do Hamlet, que era um inglês, né, na época que colocou umas frases muito importantes na sociedade,
Ser ou não ser, eis a questão. Aqui seria ter ou não ter, eis a questão. Versículo 8 fala, porque se em vós existirem essas abundâncias, essas coisas abundarem, ou seja, se vocês tiverem isso, essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se vocês tiverem isso, vocês não vão ser preguiçosos, infrutíferos. Se vocês tiverem essas coisas, essa lista de coisas aqui, ele está dizendo, irmãos, então o irmão não vai ser estéril. O irmão, na vida cristã, o irmão vai desenvolver, vai crescer espiritualmente. Precisamos ser ativos. E ocioso ou inativo é a mesma coisa que preguiçoso, né? O ocioso é o quê? Está parado lá sem fazer nada, não é isso? Tem um versículo de Provérbios que eu memorizei há muitos anos, sempre lembro dele, fala que, Provérbios 13:4, fala, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. O preguiçoso deseja, é aquele irmão que, eu gostaria tanto de pudesse ter a minha casa melhorada, minha casa, se eu pudesse pintar essa casa, seria tão bom pintar essa casa. Eu gostaria de ter, gostaria que meu filho estudasse naquela escola, gostaria que a minha filha fizesse isso. Ele gostaria, mas ele não faz nada em relação a isso. Eu gostaria de participar na igreja, se pudesse cantar lá com os irmãos, se eu pudesse tocar um instrumento, seria tão bom. Gostaria de fazer isso. Como eu quero, pastor, fazer isso? Mas não faz nada. O preguiçoso deseja, ele não tem nada. Mas a alma do diligente se farta. O diligente, ele vai e faz, ele começa a estudar, ele começa a treinar aquele instrumento, ele trabalha no sentido de arranjar algum dinheiro para ter uma vida melhor, ele não é ocioso, ele não está parado. E na vida cristã é assim, o nosso desenvolvimento é assim. Irmão, como eu gostaria de ter lido a Bíblia toda, mas não consigo, irmão, não tenho tempo. Ele nunca para, não tem 5 minutos para ler a Bíblia, mas tem 2 horas para olhar o celular, a gente tem, não é? A gente tem 2 horas para ver um jogo de futebol. Eu caí nessa real um tempo atrás. Eu assistia o Campeonato Brasileiro, eu assistia a Libertadores, não sei o quê. Dava no mínimo 6 horas por semana. 6 horas, porque cada jogo são 2 horas. E eu não tinha 1 hora para ler a Bíblia. Mas eu tinha 6 horas para assistir jogo. E olha, irmão, podia estar ocupado como fosse. Eu tinha 6 horas para assistir jogo. A gente não acha. O dirigente vai lá, se esforça e faz. Então, ele precisa ter. Porque, versículo 9, porque aquele em quem não estão essas coisas. Olha lá. Ter ou não ter? Você não tem essas coisas? Você é cego, nada vendo de longe, tendo se esquecido da purificação de seus pecados. Aqui a ideia é de que voluntariamente você é cego. Você é cego porque você não quer ver. A ideia aqui é de que você não consegue ver o que está lá, porque você não faz esforço. Você só vê o que está aqui. A sua vida se resume ao que é aqui, o que está em volta de você bem aqui. Você não consegue ver um palmo à sua frente. Você não consegue ver a necessidade do irmão. Você não consegue ver lá na frente a preparação para alguma coisa que vai melhorar a sua vida. Ele fala, quem não tem essas coisas não é diligente, não se esforça em relação a Deus, é preguiçoso. E se torna, por causa disso, cego. Não vê o que está acontecendo, não consegue ver porque não quer ver. Só vê o presente. E em problemas, só vê aquilo. Lembra da mulher do Jó? Ela viu Jó, larga esse teu Deus aí, isso não vai dar certo não. Essa coisa aqui não vai dar certo, só vê aquele problema. Vê o Esaú estava com fome. Rapaz, eu estou com fome, me dá logo isso aqui, que eu não sei se eu vou morrer. Amanhã eu estou vivo, me dá logo isso aqui. Ele está vendo um momento, ele não consegue ver um pouco à frente. Ficar cego, nada vendo de longe, esquecido, e aí esquece. Por isso que Pedro aqui vem relembrar. Os irmãos estão esquecendo dos pecados perdoados. Os irmãos foram perdoados. Jesus perdoou os irmãos. Não precisa mais fazer essas coisas aí que estão ensinando para vocês. Vocês estão perdoados. Olha lá para trás, olha o que aconteceu. Glorifica a Deus. Tem todo um plano. Não é? Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Às vezes a gente acha que não vai acontecer. É só agora e o mundo vai se acabar. Versículo 10, correndo um pouco aqui por conta do tempo, vamos já concluir. Portanto, por causa disso, irmãos, procurai ainda mais, ou seja, diligentemente, confirmar o vosso chamamento, escolha da parte de Deus, porque fazendo isso nunca tropeçareis. Olha, irmãos,
procure confirmar. Aqui está falando da perda da salvação? Não. Isso aqui não está falando de Deus. A parte de Deus é a mais certa que tem. Deus não mente. Salvação Deus nos deu. Isso já está antes que houvesse mundo. Mas somos nós, irmãos. Se nós somos inativos, preguiçosos, nós esquecemos das coisas de Deus e nós desanimamos. Nós não perdemos a salvação, não. Mas nós ficamos totalmente desanimados. E quanto mais nós procuramos desenvolver aquelas coisas de Deus, o fruto do Espírito Santo na nossa vida, os dons que Deus nos deu, nós nos animamos mais. Isso confirma a cada dia mais. Às vezes a gente olha para o irmão e fala, será que o irmão é salvo mesmo? Será que aquela pessoa é salva? Por quê? Por que a gente fala isso às vezes? Por que a gente pensa isso? Porque aquela pessoa está ali ano após ano na igreja e parece que não houve nenhum desenvolvimento, nenhum conhecimento da palavra de Deus, sempre foi desanimado, a vida de reclamando, a vida toda. Pedro está falando, irmãos, procure confirmar isso com vocês mesmos, animados, servindo a Deus. Essa é a ideia, não é de perda da salvação. Fazendo isso, irmãos, vocês não vão tropeçar. Fica mais difícil o inimigo enganar vocês. Você já está aqui todos cheios de dúvida, vai ficar fácil para o inimigo. Se vocês estiverem realmente sendo diligentes, vai ser mais difícil para os irmãos. E Pedro diz, irmãos, então chama carinhosamente aqueles ali de irmãos. Isso é maravilhoso. Fazendo isso, agindo dessa forma, né? Fala do chamado, da nossa eleição em Deus. Não há dúvida quanto a isso. Mas às vezes nós mesmos, por nossas ações, deixamos dúvida nas outras pessoas em relação à nossa vida com Deus, por vivermos uma vida tão falha. E versículo 11, porque assim vos será abundantemente fornecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, irmãos, vocês não vão entrar no céu como que Paulo fala lá para os coríntios, né, irmãos? Já convocamos Satanás para tomar conta do corpo desse irmão. Você vai entrar o espírito lá e mal, hein? Vai entrar pegando fogo, fumaçando, né? Dificilmente. Ele fala, não é dificilmente, para entrar tranquilamente, irmãos, né? Você será abundantemente fornecido a entrada no reino de Deus, o gozo, a alegria do próprio irmão. O irmão está morrendo ali por alguma razão, quem está prestes a morrer, mas está feliz sabendo que está com Deus. Tem aquele irmão que está lá morrendo, o irmão ora por mim que eu não tenho nem certeza da salvação, não sei nem como é que está. Não é assim, vamos entrar amplamente com alegria, com a certeza, sem dúvida, para não tropeçar. E o versículo 12, por causa disso, eu não deixo de sempre vos relembrar estas coisas, ainda que saibais e estejais firmes. Irmão, eu sei que vocês estão firmes, eu sei que a igreja, como toda, é uma igreja firme, porém, eu não vou parar de relembrar os irmãos, não, porque tem irmãos aí que estão vacilantes. Tem irmãos que não estão levando a sério. Então ele fala, por isso, por conta dessas coisas, eu vou sempre falar para os irmãos, e no versículo 14, talvez, o versículo 13 e 14, ele vai afirmar isso. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Cristo me revelou. Ele fala, irmãos, eu sei que eu já vou morrer, Cristo, o Senhor me falou isso, e realmente Jesus falou para Pedro, que ele ia morrer, está nas escrituras sagradas, a forma como difícil que seria, que no final ele não daria conta de si, do seu próprio corpo. Jesus falou para ele. Fala, irmãos, certo disso, eu não vou deixar de falar para vocês, enquanto eu estiver vivo, eu vou falar para vocês, e no versículo 15, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Fala, irmãos, eu não desisto, vou sempre lembrar os irmãos. Não vou parar, para que até depois da minha morte, os irmãos possam lembrar de mim, lembrar que eu falei para vocês. Que eu lembrei desses cuidados, que os irmãos deveriam ter esse cuidado com essas seitas, com esses falsos ensinamentos, para que os irmãos pudessem ficar firmes com o Senhor. Eu não vou parar, sempre que puder. O que é que está dizendo aqui? Irmão, do que depender de mim, do meu esforço, eu vou fazer isso. Às vezes falta isso na igreja. Falta isso em nós. Falo igreja, nós como membros, cada um de nós. Nos esforçar. Não, eu vou me esforçar. Do que depender de mim, vou evangelizar. Do que depender de mim, vou ajudar na igreja, vou participar, vou cantar. Vou fazer o que eu posso fazer, seja cuidar das crianças lá,
seja ficar ali no portão, o que quer que seja, é alguma coisa que é da igreja, para ajudar alguém, é para ir em algum lugar, eu vou me esforçar ao máximo, que depender de mim, vou fazer o possível, vou fazer tudo, eu faço parte, eu não esqueço de que sou membro, eu tenho a natureza divina, eu fui perdoado, meus pecados foram perdoados, eu sou grato a Deus, e eu vou desenvolver minha salvação, eu vou crescer espiritualmente. Como está, irmãos? E Pedro está falando para essa igreja. Mas como está o irmão, a irmã? Como estou eu? Eu estou tendo esse cuidado de observar, de ter o conhecimento de Deus, da sua palavra, de orar sem cessar, de ler a palavra de Deus, meditar todos os dias, de valorizar a comunhão com os irmãos, seja na igreja, em um prédio, em outro local. Eu tenho feito isso, eu estou me esforçando para viver uma vida de piedade, uma vida cristã normal, ou eu estou tropeçando, capengando, com dúvidas, tantos anos com dúvidas. Se há dúvidas, leve essas dúvidas ao Senhor Jesus. E se você ainda não experimentou essa preciosa salvação, desse precioso Jesus, desse precioso sangue que foi derramado na cruz do Calvário, das preciosas promessas da habitação do Espírito Santo, da vinda de Jesus, ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não tem essas promessas, aquela de que, olha, eu vou, mas eu voltarei para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Se você não tem essas promessas, você pode ter na pessoa de Jesus Cristo a mesma fé que Pedro falou. Você pode ter, recebendo Jesus Cristo no seu coração, entregando sua vida para Ele. E você que já é crente, que conhece o Senhor, precisa entrar no céu amplamente, com alegria, com gozo da salvação. Está desanimado. Não deixe isso para depois. Faça isso agora. Entregue sua vida para Jesus, deixa Ele dirigir sua vida, seus problemas. Não vamos ser cegos, olhando só o que está aqui próximo de nós. Não vamos ser preguiçosos, vamos servir a Deus de todo o coração. Amém? Vamos orar, irmãos. Peço que os irmãos fiquem em pé, todos, a igreja. Vamos orar, agradecendo a Deus por sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. A sua palavra fala através de Pedro, que falou a esta igreja. E nós nos identificamos muitas vezes com esses irmãos. Muitas vezes estamos parados, inativos, Senhor, preguiçosos. Precisamos buscar a sua palavra, conversar com o Senhor, ter comunhão com a igreja. Abençoe. Se há qualquer pessoa, Senhor, aqui que não conhece o Senhor, que não tem o conhecimento do Filho de Deus, que essa pessoa abra o seu coração, entregue para o Senhor, seja transformada. Abençoe os irmãos durante a semana, o pastor na sua viagem, que o Senhor guarde e proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém.